Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com Mamu e Loli Kids. Hoje elas quiseram gravar aqui no parquinho e a gente vai continuar relatando a segunda viagem de Paulo. Essa é a parte 2. Então na primeira parte ele sai lá e vai para Troade, né? Depois vai para Filipos, né? Onde ele é preso com Silas. E agora eles vão para Tessalônica. Então Paulo e Silas passaram pela cidade de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Né? Então Paulo estava lá falando de Jesus para ele. Né? Ele falou assim: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias, né? É o Salvador. Entendeu? Aí Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Né? Se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros, né? É como se fosse os black blocs lá dos tempos da Bíblia, né? É legal? Não. Eles fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo, mas não os encontraram. Levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares, agora chegaram até nossa cidade. E Jasão os hospedou na casa deles. Né? Então Jasão estava hospedando Paulo e Silas ali. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, né? E as autoridades soltaram Jasão e os outros depois que ele pagaram uma quantia exigida para isso, né? Como se fosse pagar a fiança, né? Eles foram presos, pagaram a fiança e foram soltos, né? Aí de lá eles foram para Bereia. O que é Bereia? É uma cidade, né? Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo a verdade. Então, os bereanos, eles sempre checavam na Bíblia para ver se o que Paulo estava pregando era mesmo o que dizia a Bíblia, né? E é assim que nós devemos agir também, né? Por isso o crente deve conhecer a Bíblia, não é verdade? Né? E continuando. E assim muitos judeus naquela cidade creram e também não judeus. Tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá e começaram a atiçar o povo contra eles. Então os tessalonicenses estavam bem bagunceiros mesmo, né? Eles foram até Bereia para fazer confusão. Né? Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo e o levavam até a cidade de Atenas, depois levaram até Atenas, né? Depois voltaram para Bereia
levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível, né? Então, Paulo foi lá para Atenas e pediu para Silas e Timóteo irem lá com ele. Daí, né, enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade cheia de ídolos, né? Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: olha aqui, parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós? Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Eles gostavam de tudo, né? Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal, né, do Areópago, e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade, olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses. Ali encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele, né? Todo mundo fala: nós somos filhos de Deus, né? E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. Ele deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Eles não queriam ouvir naquela hora sobre ressurreição. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaris e mais outras pessoas, né? Então, Paulo, na segunda parte aqui, né? Primeiro ele foi para Filipos, depois Tessalônica e depois depois Atenas. No vídeo que vem nós vamos falar sobre Corinto, né? Que de Atenas ele vai para Corinto, então ele pregou ali para os... Aqui, ó, presta atenção.
ele pregou ali para os gregos, certo? E os gregos adoravam o Deus desconhecido. Tem muita gente que adora ao Deus desconhecido no tempo de hoje. Elas falam assim, se Deus quiser, vai com Deus, mas elas não conhecem esse Deus, né? Por quê? Porque elas não leem a Bíblia, né? Você quer conhecer a Deus, você tem que ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, não é verdade? Ter intimidade com Deus. Então, nós não adoramos ao Deus desconhecido, porque nós conhecemos o nosso Deus, não é verdade? E Ele é o único Deus, o único e verdadeiro Deus. Então, essa foi a segunda parte da segunda viagem de Paulo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.